Olá pessoal, bem-vindos! Estamos de volta com o nosso conteúdo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito nesse canal, faça a sua inscrição nesse canal. E você que já é inscrito, você pode curtir esse vídeo e depois dar um like ou um dislike. Mas não dê, pelo amor de Deus, de ouvir e de ver esse vídeo, ok? Nós estamos aqui com o cenário modificado, estamos aqui em viagem, vim fazer uma visita a meus filhos, tenho 2 filhos que moram aqui em Lisboa, estamos visitando os nossos filhos e também com a netinha para nascer, né? Então tem uma netinha aí que vai chegar, a primeira, são dois netos homens, embora um nasceu no Brasil, outro aqui já em Portugal, e tem uma netinha que está agora, nesses dias, já devia ter nascido, está para nascer agora, em Berlim, na Alemanha, e nós vamos visitá-la. Então estamos aqui improvisado, num cenário improvisado, mas não queremos deixar de fazer esse conteúdo. Nós vamos falar sobre a nossa visão, né? Se a minha visão das coisas, a sua visão das coisas é real ou virtual, tá? Qual é a visão que eu tenho? Ela é uma visão real ou virtual, né? Então vamos falar sobre isso hoje e gostaria que você no final desse o like ou o dislike, como nós já falamos. Esse assunto nós vamos falar e estamos falando como também, principalmente, né, como um terapeuta de família e casais, que vai envolver o lado conjugal, né, a nossa família, e também como um caminho andado como conselheiro, como pastor, como muitos anos de experiência e outros assuntos. Então, eu tenho um conteúdo que chama A Minha Apresentação. Então, se você quer ver com o porquê, porque eu me proponho, né, a falar sobre esses assuntos, você vai lá no vídeo e vê. Tá? Então, vê lá o porquê, quais as qualificações que eu tenho para falar sobre determinados assuntos. Então, nós estamos falando sobre assuntos variados. Neste canal, estamos falando sobre escatologia, estamos falando sobre família, né, falando sobre visão sistêmica, falando sobre vários assuntos. Então é importante hoje que você veja. Queridos, eu quero falar hoje sobre a nossa visão real e a visão ideal, ou a visão ideal e a visão real, né? Muitas vezes nós vemos o mundo, as coisas por um prisma, e muitas vezes a visão que nós pensamos que é real, ela não é real, ela é ideal. Sabe um cuidado que nós devemos ter para que nós possamos sempre estar vendo as coisas da visão real, de como elas realmente são. Porque muitas vezes nós estamos vendo a coisa com a visão ideal, né? E que é essa visão ideal? É aquela ideal, aquela visão que nós temos e que nós queremos, o nosso emocional quer ver, né? Quer que seja. Geralmente, um grande nós devemos atentar, principalmente você que vai casar, né, que está pretendendo casar agora e que você está num relacionamento, você conheceu uma pessoa, né, aquela pessoa talvez seja uma pessoa muito bonita, ela seja bem feita estruturalmente, o corpo físico bem organizado, né, seja aquele violão que você está vendo, aí mas é importante que a gente tenha que uma coisa não possa desfocar a outra. Nós precisamos ter uma visão real das coisas. Essa pessoa é bonita? É. Ela é simpática? É. Aí há uma tendência da gente falar, ela é simpática, ela é bonita, então ela é perfeita, ela não tem defeito. Essa pessoa é a pessoa que eu estou procurando mesmo para viver por muitos anos até que a morte nos separe. É essa pessoa que eu quero. Eu desafiaria você a buscar uma visão real. Talvez ela seja bonita, talvez ela seja simpática, talvez ela seja bem feita fisicamente, bem atraente, mas será que a visão que você está tendo por esses aspectos que eu estou falando não está te levando para uma visão irreal,
né? Você não está na visão real, você está na visão ideal, naquilo que você pensa para você. Por quê? Porque às vezes ela pode ser bonita, ela pode ser simpática, ela pode ser fisicamente atraente, mas talvez tenha outras coisas que você tem que observar. Por exemplo, como ela trata os pais dela, ou como ele trata a mãe dele, como é que ela é na parte de educação, é bem educada, é ignorante como a gente diz aqui no Nordeste, é mais grossa do que papel de enrola-prego, ou então é mais grosso do que papel de enrola-prego. Aí você tem que fazer busque uma visão real, né? Essa é a pessoa que você quer para você mesmo? Por que aspectos, que visão você está tendo? Por que aspectos você está analisando, né? Pode ser bonita, pode ser simpática e pode ser educada, pode tratar bem os pais, pode ser um cara educado, um cara que vai tratar bem a mãe dele, trata bem o pai dele, né? Então é por aí. Então não vai embarcar numa canoa furada se você está com a visão que é a visão ideal, que você pensa que é a visão que você formou da pessoa, tá? Então começa aí na escolha, tá bom? Começa na escolha. Então veja se essa pessoa realmente ela engloba, blá, 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 engloba todos os aspectos que você está desejando, tá bom? É espiritual? Ou é só bonita, simpática, né? Ou é só bonitão, saradão, os dois tumores ali debaixo do braço? Ou é realmente um cara? Se ele bate na mãe dele, vai bater em você. Se ele belisca a mãe dele, ele vai beliscar, você já não beliscou, né? Então, se dá um cascudinho no papai, vai dar em você. Se dá um cascudinho na mãe, pode preparar a cabeça e vai dar em você também. Então, a visão tem que ser real. Ouça a mamãe e ouça o papai, tá? Calma aí com a sua visão, tá? Vê se fala com o papai, fala com a mamãe e vê o que é que ele pensa dessa sua escolha, seja você bom ou não de conhecimento, por mais os anos de vida, o amadurecimento, vai ouvir mamãe, vai ouvir papai, é bom. Aí você faz a sua visão, que sua visão seja real, viu, na sua escolha. Pessoal, nosso relacionamento conjugal, isso é pesado. Geralmente a gente pensa, o meu cônjuge é tão feliz comigo porque eu sou maravilhoso. O meu casamento, se eu fosse dar uma nota, daria 2.000. Não, mas só vai até 10. Não, mas eu dou 2.000. E na nossa experiência aí, num curso que nós fizemos de pós-graduação em terapia de casais e família, a gente tinha a gente fez um estágio, nesse estágio a gente recebia casais para conversar e tinha os terapeutas que estavam tratando e tinha a equipe reflexiva, uma equipe que ficava por trás de um vídeo escuro. Eles sabiam que estavam sendo filmados e que tinha uma equipe ali por trás, mas ele não podia nos ver. E a gente acompanhava todos os atendimentos e tal, e era interessante, porque às vezes o cara chegava assim e dizia: essa minha mulher, ela é muito feliz no casamento, ela é muito contente, não é, fulana? Aí fulana ficava meio assim, o quê? É porque você não responde, o que é que tá havendo? Você não é tão feliz assim como eu pensava. E às vezes não é não, viu, velho? Esse meu marido, ele ninguém me ama. Ele sabe que eu sou uma mulher. Não é não, fulana. Não, fale, diga se é. E às vezes não é, né? Às vezes não é. Às vezes é uma visão que a gente está tendo ideal. A gente pensa. E é importante, meu amigo, minha amiga, que você reflita no seu papel no relacionamento conjugal, no seu papel na família. Tá? Quem você está sendo para seus filhos? Sou a melhor mãe do mundo. Será, hein? Pergunta ao menino direitinho. Pede pra ele chorar, sinceramente.
Eu sou o melhor pai do mundo. Eu sou maravilhoso. Será que é? Pergunta ao menino. Muitas vezes, queridos, a gente tem uma visão, essa visão não é a visão real. É a visão ideal, tá? Então, em algumas coisas a gente vai ter até que morrer com essa visão ideal, mas o ideal é que nós tenhamos uma visão equilibrada. Isso eu ia falar lá no final, já estou falando aqui, mas o equilíbrio é fundamental, que a gente tem que ter uma visão equilibrada das coisas, ok? E da nossa vida, né? E a visão que nós temos de uma igreja, por exemplo, você é um cristão, você está numa igreja. Aí você tem a visão que aquele que está ali na frente, o sacerdote que está ali na frente, é um cara infalível. Ele é um homem totalmente blindado e ele está ali imune às tentações, ao pecado. Ele é o cara. Talvez não seja, meu amigo. Talvez não seja, minha amiga. E não é por isso que eu vou desistir da minha igreja, não é por isso que eu vou desistir e achar que todo sacerdote, que todo o homem que está à frente da igreja, ele é um super-homem. É nada, é um homem como qualquer outro, com os seus acertos, com as suas virtudes e com os seus defeitos. Quem nunca erra? Quem nunca errou? Atira a primeira pedra, tá bom? Então, presta atenção na visão que você está tendo. Eu vou ficar desigrejado, eu vou ficar sem igreja, eu vou seguir os desorientados que se afastaram do caminho, eu vou estar ali seguindo aquelas figuras e até fumar maconha. Cuidado, meu amigo. Cuidado no buraco que você está entrando. Tenha a visão correta e ideal de igreja. Bom, a visão real é que a igreja ela é feita com acertos, mas também erra. Qualquer denominação, ela acerta. Qualquer igreja cristã, ela acerta e ela erra. Qualquer homem, em qualquer religião, você vai ter os bons e vai ter os desgraçados, né? Infelizmente, aqueles que acertam e aqueles que erram muito, e aqueles que acertam muito, e aqueles que acertam mais ou menos, né? Vai levando. Então, é assim, essa é a visão real. O ideal é que a igreja não é. O ideal é que todo sacerdote seja realmente revestido com o poder do Espírito Santo e vençam todas as tentações do maligno. Mas o real não é, tá bom? Então nós temos muita gente aí que precisa de uma certa orientação. E a sua visão de você mesmo? Nossa visão de nós mesmos. Nós somos quem? Quem nós somos? Como somos? E precisamos de acertar muitas coisas. Precisamos de nos orientar. Precisamos de parar algum tempo na nossa vida e nós fazermos temos de nós. É por isso que é bom parar, é bom parar. A igreja tem cursilho, a igreja tem retiro de jovens, a igreja tem retiro de casais, a igreja promove muitas coisas desse tipo. Nós temos muita coisa boa no YouTube e nós precisamos refletir em nós mesmos. Quem nós somos? Quem nós somos? Quem é você? Você é isso mesmo que você pensa de você? Pergunta teu marido, pergunta teu filho. E às vezes você sabe que você não é aquilo que você apresenta. Então vamos buscar um equilíbrio, uma perfeição. Olha, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não dá alguns exemplos. Vou deixar como cristão aqui para você. Em João 8, capítulo 4, trouxeram uma passagem, trouxeram uma mulher, porque a lei dizia que a mulher lá, Antigo Testamento, dizia que a mulher pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada. Ela ia lá para frente e era pedra, e toma em pedra mesmo, até uma pedra bater num lugar
que ou ela desmaiasse, fosse fatal para a vida dela, e assim, morria. Aí trouxeram Jesus no templo, trouxeram para lá, e Jesus estava ali na frente, estavam conversando e tal, trouxeram aquela mulher, ela tem que ser apedrejada, ela tem que morrer. Aí Jesus deu aquela palavra que levou as pessoas a refletirem na sua imagem de si mesmos. Eles queriam apedrejar porque eles se pensavam, ou eles se tinham como pessoas justas, como pessoas santas, como pessoas consagradas, pessoas que não pecavam. Jesus, que você tem pecado? Atira a primeira pedra, vai, atira a pedra aí nela, pode jogar. Quando Jesus levantou a cabeça, cadê as pessoas para jogarem a pedra? Ninguém jogou pedra em você? Ela disse, não, Senhor, ninguém atirou pedra em mim. Ninguém. Cadê eles? Não foram embora, porque a Bíblia saiu um a um. Jogaram a pedra fora, soltaram as pedras porque tinham pecados. Porque a visão que eles tinham antes deles mesmos era uma visão ideal e não a visão real. Também chegou para Jesus uma certa vez, um homem rico, e ele disse, Senhor, o que é que eu posso fazer? Cumpre os mandamentos. Aí o jovem rico disse, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho cumprido tudo, cabalmente, todos os mandamentos. Jesus, tá. É o seguinte, vá ali, dá teus bens aos pobres e vem me seguir, que, em outras palavras, vem seguir a mim sem nada, eu não tenho nem lugar para dormir. Aí o jovem, tristemente, saiu de perto de Jesus. Por quê? Porque ele caiu na real. Ele amava mais os bens e as comodidades, aquilo que ele tinha, do que o desafio de seguir a Jesus, de ser um missionário pregando. Sim, nosso próximo vídeo é sobre missionário. Nós vamos falar sobre missionários, sim ou não. O que é um missionário? Então, vamos saber o que é um missionário de verdade? O que é que se deve pensar sobre um missionário? Quem é o missionário? Missionários ou não, ou missionários ou sim, devemos falar de Cristo. Talvez os missionários sejam todos nós, né? Então, nós vamos falar sobre esse assunto, mas o jovem saiu triste ali. Por quê? Porque ele estava com a visão errada. Ele pensava que amava a Deus sobre todas as coisas, mas amava mais as suas riquezas. Tinha um homem publicano, cobrador de impostos, que estava ali querendo, e ele era bem baixinho, queria ver Jesus. Aí ele subiu numa árvore espinhosa, uma dificuldade medonha, mas ele subiu naquela árvore, e Jesus passando por ali, viu ele, disse, Zaqueu, desce daí, rapaz. Ei, Zaqueu, vai, sai daí dessa árvore, rapaz, eu vou comer na tua casa hoje, eu vou jantar. Jesus vai comer com um publicano. E foi, e aquele publicano se converteu, e o Senhor disse, hoje salvação na tua casa. Por quê? Porque as pessoas pensam de uma forma ideal. Eu não vou me juntar com o pecador. Eu não vou me juntar. Eu tenho horror a gay. Eu tenho horror a lésbica. Eu tenho horror a ladrão. Eu quero criminoso, assassino. Olha, a palavra de Deus, Jesus não veio para os bons, eles veio para o que precisam de restauração, de salvação. Então, quem precisa, independente de ser heterossexual, de ser homossexual, de ser o que for, Jesus Cristo veio para curar o que precisa, independentemente. Talvez você nem precise, né, de Jesus. É difícil, mas talvez você até ache que não precisa. Mas vamos ter a nossa visão ideal. Todos nós precisamos de Cristo, precisamos estar com a força do Espírito Santo imbuída dentro de nós, para que possamos vencer tantas coisas nesse mundo tenebroso. Que Deus os abençoe. Estaremos juntos, tá? No próximo conteúdo. Que Deus nos abençoe.